Pessoal, aqui é o Rodrigo, do Kitnet HQ, e hoje, em vez de falar de um quadrinho, eu vou falar de um livro. Vidas Secas, um clássico, Vidas Secas de Graciliano Ramos, que eu li nesse selo da Penguin Books com a Companhia das Letras. Eu nunca tinha lido nada nesse formato da Penguin Books, mas eu fiquei surpreendido como é bom o papel, o respiro. Eu não tinha lido ainda essa versão mais barata das coisas. Porque daí, vou até dar um plá com vocês, tem esse livro aqui do Alberto Mangel, Uma História da Leitura, que ele fala que assim, o editor, acho que é o editor, né, da Agatha Christie, foi visitar ela uma vez em Londres para negociar um novo livro e tal. E ele esqueceu de pegar o livro em casa para ir lendo no trem. Aí falou: vou comprar na livraria. E daí ele descobriu que ou o livro era barato e ruim, ou o livro era caro e bom, né? E difícil para carregar. Aí ele falou: poxa, e se eu conseguisse fazer um livro que fosse ao mesmo tempo barato e bem feito? Né? Barato e com uma obra muito boa. E daí surge a Penguin Books dessa forma, com essa proposta. O livro ser barato, mas ser uma obra muito boa. Né? E é o caso, obviamente, de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, ficam duas dicas, do Graciliano Ramos e Uma História da Leitura do Mangel, que é um livro maravilhoso, assim, maravilhoso. Tudo que você achar do Alberto Mangel, esse argentino, você pode comprar, que é delicinha de ler. Sobre o Vidas Secas, então, do Graciliano Ramos, né? Ele é um livro escrito em 1938, lançado, né, em 1938, começou a ser escrito um pouco antes e tal, e que todo mundo, de alguma maneira, já teve algum contato com ele, na escola, pelo menos, né? Eu, por exemplo, eu li A Morte da Baleia na escola. A baleia é a cadelinha, né, o cachorrinho, que a família carrega consigo e tal, e tem a morte da baleia, que é, dos textos aqui, o mais importante, né? O mais famoso e tal. E eu li quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu acho que eu estava no primeiro ou segundo ano do ensino médio. E assim, eu não gostei na época. Eu achei tipo, E agora eu amei. Amei, assim, adorei. Isso é. Aí eu fico num esquema meio dúbio, do tipo, será que vale a pena você apresentar um autor que a pessoa precisa ter mais maturidade para entender para um adolescente que, né, bobo? Eu era muito bobo quando eu era moleque. Será que vale a pena? Então daí tem aquele esquema, tipo, pô, você tá desperdiçando o autor com o moleque bobo. Por outro lado, talvez essa seja a única chance que esse moleque bobo vai ter de conhecer um autor desses. Então eu não sei exatamente se isso é uma boa coisa ou não, sinceramente. Eu acho que em alguns casos isso é bom, porque dá a chance de conhecer um autor. Em outros casos você queima. Eu lembro do Dom Casmurro, que eu li talvez na sexta série, eu tinha 11 para 12 anos, e eu não entendi, e eu achei chato, e eu achei as palavras difíceis, e eu não gostei. E daí você vai ler depois e é maravilhoso. Daí depois eu li para o vestibular e já achei maravilhoso. Né? Porque você amadurece, não dá para pegar quando você é tão jovem. Enfim. De qualquer forma, é um puta livro, onde são alguns capítulos que foram escritos como obras estanques. Você pode ler qualquer livro, qualquer capítulo separado, né? Acho que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 13 capítulos. Aí aqui nessa versão ainda tem o depoimento do Graciliano Ramos e o pós-fácil. São 13 capítulos, um pouco menos de 100 páginas. Cada capítulo pode ser lido independente, né? E o texto é muito complexo. Não é um texto fácil, ele é difícil de ser lido. As palavras usadas por Graciliano Ramos são difíceis, propositalmente difíceis. O próprio Graciliano escreve isso em várias cartas. Se você assistir aí no YouTube a biografia do Graciliano Ramos, você vai perceber com pessoas que vão fazer isso melhor do que eu.
E é muito legal, né? Muito, muito bacana mesmo, assim. As palavras que ele usa, que tem alguns momentos que você, sabe, vai falando meio que, vai lendo meio que sem entender o que tá acontecendo. Você vai lá, vai lendo, mas vai no fluxo da leitura. E as palavras mesmo você não entende. Em alguns casos tem que recorrer a um dicionário online, né? Hoje em dia online, na época tinha que ser um dicionário. Mas, de qualquer forma, ele usa palavras que não são muito comuns. E é interessante porque, assim, só para dar um contexto, é uma família, então é o Fabiano, a Sim a Vitória, devia ser Sim a Vitória, eu achava, mas não tem o acento no A, então é Sim a Vitória. Dois meninos que não têm nome, a baleia, que é o cachorrinho, e um papagaio. Né? Já para tirar toda a esperança, o papagaio é morto já no para servir de comida já no primeiro episódio, né? Na primeira parte da historinha, sem dar muito spoiler, porque isso acontece bem no começo. E assim, são pessoas, são retirantes que vivem a seca do Nordeste, né? Do interior, do Norte e Nordeste do Brasil, e que assim, os caras estão para morrer, né? Estão para morrer de sede, de fome, de sede. O livro é árido, sabe? Você lê, mesmo com essas palavras que você não entende, você começa a ver aquela aridez, assim, meio que dá para ver o solo quebrando, assim, do jeito que o Graciliano escreve, né? E isso é muito interessante como pega essa, ele consegue dar esse caráter de sofrimento, de aridez, na hora que ele fala do sapato, na hora que ele fala que pô, tá carregando a sacola, mas não aguenta mais, que o cara fica imaginando que lá na frente vai ter uma água, mas talvez não tenha, e principalmente o fato da baleia ter salvo a família quando ela caça um preá, né, um porquinho da Índia. Ainda que acho que porquinho da Índia é uma coisa, preá é outra, mas enfim. Ela caça um preá e isso salva a família que estava para morrer de fome. Um dos meninos já estava desmaiado de fome e tal. Sabe? E, nossa, é muito, muito árido, né? E são pessoas que são analfabetas, o que é muito interessante porque, assim, analfabetos é uma história de analfabetos num livro com um requinte de palavras muito complexo. Então essa dicotomia também é legal, né? Essa dificuldade dos personagens entenderem as palavras. Tem um momento que o Fabiano, que é o protagonista, ele fala: eu não entendo as palavras. E eu não entendo os números. E por isso as pessoas me enganam. E por isso eu não sei falar. E por isso eu não sei agir nesse mundo. Eles não sabem agir no mundo grande, de uma cidade, por exemplo. Eles vivem num sítio, né? Eles conseguem sobreviver e acham um sítio onde tem um dono das terras que manda ele fazer isso ou aquilo. Domar a égua que tá indomável ainda e cuidar das galinhas, enfim, isso e aquilo. E ele é no caso, o Fabiano, ele é um cara meio matuto, meio bronco, analfabeto, e ele não entende o mundo. Ele não entende, porque assim, em 1937, o mundo está passando, e o Brasil principalmente, por uma industrialização, né? Que depois isso culmina lá nos anos 60, né? Mas está passando por uma industrialização. Você tem ali o Getúlio Vargas, então uma questão de progresso, ao mesmo tempo na Europa a Primeira Guerra já rolou, tá para rolar a Segunda. E daí tem essa pessoa que está desconectada de tudo. Ele está desconectado, sei lá, do planeta, né? E, e é interessante, assim, porque mesmo em 2020 e poucos, assim, eu conheci um Fabiano. Não era Fabiano, obviamente, o nome, e não falarei o nome, mas que é isso, é meio analfabeto, meio matuto, meio bronco, não entendia o mundo, não conseguia, hoje, não conseguia usar o celular, né, uma pessoa da minha idade não conseguia usar o celular, não conseguia ir no banco, só pagava em dinheiro porque não sabe usar o cartão de crédito. Existem essas pessoas ainda, e enquanto eu estava lendo o Fabiano do Graciliano Ramos, eu estava lembrando dessa pessoa que eu conheci, que era isso, né? Que é uma pessoa que está desconectada com o mundo onde ela vive. Né? Então existe um outro mundo que você que está me ouvindo agora tá longe, né? Um mundo onde as pessoas ainda são rurais, ainda, sei lá, pagam as coisas com dinheiro,
não sabem usar um telefone celular. Existe esse mundo. E isso é, hoje, o que o Fabiano era em 30 e poucos, né? Então isso dá uma... Pelo menos pra mim, foi uma coisa... Esse foi o personagem que mais me chamou a atenção. Talvez por ter conhecido essa pessoa antes, né? E o Fabiano daqui, o Fabiano do livro, isso é um pouco diferente das pessoas que eu conheci, ele quer ser valente, mas não consegue. Ele quer ser esperto, mas não consegue. Ele quer criar família, mas não consegue. A coisa que assim a Vitória mais quer é uma cama. Eles não têm cama. Eles têm uma cama de pau, que é o que ele fala ali. E assim, pelo que eu entendi, é um estrado só. Que o cara dorme no estrado, sem colchão. E ele conta, tem um momento do livro que ele fala, e tem um nó na madeira, bem nas costas, ele tem que ficar desviando do nó da madeira enquanto tá dormindo, sabe? Cara, é de uma crueldade, né? E uma coisa que me chamou muita atenção na história é a falta de esperança. Os caras, e ao mesmo tempo a esperança. Os caras sabem que não tem nada, que não vai a lugar nenhum, que estão ali para morrer, que não tem governo, não tem ninguém para ajudar, eles estão ali, mas eles são bravos. Eles vão andar de novo, eles vão encarar a seca de novo se precisar, eles vão ficar dias sem comer e sem beber se precisar, mas eles são valentes. Então é uma falta de esperança que gera a esperança. Talvez seja isso. Né? A esperança, ela, como diria o Neil Gaiman, a esperança ela surge da onde ela menos poderia surgir, né? Então isso também é bem interessante. E lógico, tem algumas passagens maravilhosas, né? A própria morte da baleia é sensacional, assim, não tem como, é muito difícil você ler a morte da baleia e não chorar, né? Porque ela, e acho que todo mundo já leu, e se não leu também, o livro vai fazer 100 anos daqui a pouco. Ela é morta, né? Ela é morta pelo Fabiano porque ela tá doente. E daí o Fabiano acha que ela pode ser que ela esteja com raiva, né? Com hidrofobia. E daí ele vai lá e mata a baleia. E assim, a descrição da morte e o final da morte dela, eu não sei se eu devia falar aqui ou não. Acho que nem vou falar, não. Mas assim, o último parágrafo, eu peguei agora, esse último parágrafo não tem como não correr lágrimas nos seus olhos, porque assim, é na perspectiva da baleia, né? Então é o que ela acha que está acontecendo. Como que um cachorrinho acha, o que o cachorrinho acha quando tá morrendo, né? Cara, é muito, muito tenso, assim. E daí, assim, tem todas essas questões do Fabiano, tem quando ele vai preso, por que ele vai preso, o soldado amarelo, né, como que ele se relaciona com isso e tal. E muita coisa se passa na cabeça dele, não na vida real. Então cara, olha, assim, eu levei acho que uns 4 dias para ler, não é fácil, apesar de ser só 100 páginas, que é o que eu leio em um dia normalmente, né, porque eu sou acostumado a ler bastante, principalmente tese, dissertação, né, que é o meu trabalho, afinal de contas. Não tem glamour, é apenas trabalho. Então 100 páginas é uma coisa que eu leio normalmente tranquilo, no sábado e domingo. Mas aqui não, aqui eu levei bem mais tempo, porque as palavras são difíceis, você lê o parágrafo, tem que voltar e reler, tem que voltar e reler. Mas de qualquer forma, ajuda. Ajuda. É uma coisa muito, muito legal. E, putz, sensacional. Adorei. Adorei. Nunca tinha lido o livro inteiro, ainda que sejam contos que estão misturados. Eu nunca tinha lido. Valeu demais a pena. Aconselho a ler. Pode ser agora tem umas versões super bonitas, super luxuosas. Tem essa versão que é mais simples, mas o que importa é o texto. Às vezes você vai ler no Kindle. Se não me engano, isso aqui está em domínio público, então deve ter de graça na internet, mas enfim, leia, porque Vidas Secas é um clássico atemporal e, putz, é maravilhoso. Beleza? Se você leu, se você se emocionou com a baleia morrendo, escreve aqui embaixo. Vamos ver o que a gente tem para bater papo.